a gente vai falar sobre Estado moderno ou Estado-nação, que é a forma de organização do Estado que nós temos hoje em dia. Quando a gente fala de Estado moderno ou Estado-nação, a gente está falando de um fenômeno histórico que surgiu por volta do século XVI, com a superação do regime feudal na Europa. Então, quando a gente entra na Idade Moderna, acaba o feudalismo, forma-se o que a gente chama de Estado moderno ou Estado-nação. Vocês vão ver isso nas aulas de história também. Aliás, vocês já viram, né, nas aulas ali sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime é o início do Estado moderno. Ele se forma ali. O Antigo Regime é o começo do Estado moderno. E esse Estado moderno, ao longo dos séculos, ele se espalhou pelo mundo. Então, hoje, a forma mais comum de organização do Estado é o Estado moderno. Aliás, eu diria que é uma organização hegemônica. A gente não consegue pensar a organização do Estado senão através do Estado moderno. O Estado moderno também é chamado de Estado-nação. O fenômeno nação ele é um pouco mais recente, ele é do século XIX, que é um fenômeno mega complexo. Vocês vão estudar um pouquinho sobre nacionalismo no terceiro ano. Mas, resumindo, nação é um grupo de pessoas que compartilha a mesma língua, os mesmos costumes, a mesma história e a mesma tradição. Ou que, pelo menos, acredite que compartilha. Porque os historiadores hoje já sabem que nação é uma construção histórica e social. Então, na verdade não existe uma nação. Nação é uma construção. Um grupo de pessoas fala assim, vamos definir uma nação. Então a nossa nação vai ser as pessoas que falam tal língua, que nasceram em tal lugar e que acreditam que vieram desse lugar. Aí forma-se uma nação. E o que eu digo, acreditar nisso é muito mais importante do que ser isso de fato. As nações, tem um historiador chamado Benedict Anderson que chama as nações de comunidades imaginadas. Por que comunidades imaginadas? Porque você acha que pertence à mesma comunidade de um monte de gente que você não conhece pessoalmente. Então você só imagina. E essas nações, elas são construídas. Né? O que é a nação brasileira? É todo mundo que nasceu no Brasil? E por que essas pessoas formam uma nação? Pelo simples fato de elas terem nascido no mesmo lugar? Ah, porque todo mundo fala português. Todo brasileiro fala português? Só português? Tem o português como língua principal? E isso fica mais complexo quando a gente vai para outros países, né? Mas enfim, a nação é um grupo de pessoas que acha que tem algo em comum. E constrói uma história para si e fala, nós pertencemos a essa comunidade, nós temos essas características em comum. Isso é uma nação. Que lá no início da Idade Moderna, no surgimento do Estado moderno, basicamente a nação eram súditos do mesmo rei. No século XIX, quando o absolutismo cai e surgem regimes democráticos, você precisa de uma outra referência para dizer que é da mesma nação, porque você não tem mais o rei. Então como é que você diz que todos os franceses são franceses? Os franceses tinham uma ideia ótima, a Revolução Francesa. Quem participou da Revolução Francesa é francês. Quem foi contra a Revolução Francesa não é francês. Resolveram. Na Alemanha isso era mais complicado, porque não teve uma Revolução Alemã. Como é que os alemães definiram quem era alemão? Aí eles tiveram que contar uma história, quem é descendente dos povos germânicos e fala alemão, e tem essa cultura e essa tradição, bababá, ok, alemães. Aí eles olham para o lado, tem a Áustria, que tem a mesma história, a mesma língua, os mesmos costumes, mas é outra nação. Como é que explica? Então, tinha esses... Então, se vocês repararem, a ideia de nação, ela tem toda uma história por trás, ela tem toda uma construção, mas no fim das contas é uma convenção. É um grupo de pessoas que falam, ok, nós somos a mesma nação e os outros não são. Beleza, acabou, vamos daqui para frente. Basicamente é isso, a nação. A nação, então, ela é um grupo e ela tem uma noção de pertencimento. Ela parte de uma noção de pertencimento. A partir do momento que você se sente parte daquele grupo e aquele grupo te aceita como parte dele, você faz parte daquela nação. Então, a ideia de nação faz com que alguém se identifique com o povo. Tem um caráter importante de coesão social, daquele grupo se sentir unido. E por se sentir unido, por se sentir parte da mesma nação, cooperam entre si. Mas também tem pode ter um lado ruim que é, eu coopero com quem é da minha nação, mas eu odeio quem não é da minha nação. Quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver que isso fica muito claro, tá? Lá no terceiro ano. Enfim. Quais são as características do Estado moderno? Um pensador chamado Norberto Bobbio, eu estou chamando de pensador porque esse cara estudou direito, história, sociologia, escreveu sobre um monte de coisa. Então, Norberto Bobbio, ele determina o Estado moderno como uma organização social complexa que centraliza o poder e que parte da afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política
e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Então, o que é o Estado moderno? É um grupo de pessoas que vive num determinado território, que tem um Estado centralizado, um governo, que manda nessas pessoas e nesse território, e que ao longo do tempo adquire uma impessoalidade no comando político. Que a gente viu nos vídeos anteriores o que é impessoalidade. No começo do Estado moderno, o poder é muito pessoal, é o rei que manda. Aos poucos, conforme vai ficando democrático e se instauram repúblicas, sejam parlamentaristas, sejam presidencialistas, você tem a impessoalidade. Você tem regras, você tem leis, você tem uma constituição que faz o Estado funcionar independente de quem seja a pessoa que está no poder. Então o poder não é mais uma relação entre quem manda e quem obedece, mas é uma relação com as leis. E esse Estado centralizado, ele é o oposto do que a gente chama de policentrismo feudal. Vocês estudaram a Idade Média. Na Idade Média, o poder era dividido. Cada feudo tinha o seu senhor e dentro do feudo era o senhor que mandava. No Estado moderno, não. Você tem um governo que vai mandar em todo o território. Não tem um poder local completamente independente um do outro. Você tem um poder nacional, um poder sobre a nação. O Max Weber, que a gente falou bastante dele ao longo desses vídeos, ele vai dizer que o Estado também é aquele que detém o monopólio da violência legítima, ou seja, o Estado é o único que pode legalmente usar a força. Nenhum cidadão pode usar a violência, só o Estado. E como que o Estado usa a violência? Através da polícia e através do exército, ou melhor, das forças armadas. O Estado é o único que pode legalmente usar a força. Você não pode usar a força para resolver um problema. Mas se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Estado pode usar a força para te conter. Então o Estado é o único que tem o direito de usar a força. Então é o único que pode manter a ordem, manter o controle pela força. E esse Estado moderno, ao longo da história, teve várias formas. Nas aulas de história a gente estuda várias formas de Estado moderno, mas ele teve várias características até chegar às que a gente conhece hoje no mundo. As repúblicas, presidencialismo, parlamentarismo, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas formas que o Estado moderno teve. Só características gerais, tá? Isso aqui a gente acaba revendo nas aulas de história. Algumas coisas que eu vou falar aqui nas aulas de história vocês ou já viram ou vão ver comigo ao longo do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Então a primeira manifestação do Estado moderno é o Estado absolutista. Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Rei Sol, Estado sou eu, Estado absolutista. A grande diferença do Estado absolutista para os anteriores, e é por isso que ele vai dar origem ao Estado moderno, é a unidade territorial. É um rei comandando todo um país, e não um rei frustrado no seu castelo, porque cada feudo os senhores feudais mandam mais do que o próprio rei. Então é um rei que manda em todo mundo. O Estado absolutista ele predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII. E ele tem uma influência sobre outros continentes, por exemplo, a América, porque os Estados absolutistas colonizaram a América. Então, por mais que a gente não classifique as colônias da América como estados absolutistas, elas fizeram parte de impérios que eram comandados por estados absolutistas. Então, o absolutismo teve uma influência na formação dos países da América, inclusive o Brasil. No Estado absolutista, o rei controla a economia, a justiça e o exército. Então, todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder e a força, a violência, estão nas mãos de uma pessoa só. E o maior exemplo de rei absolutista foi o rei Luís XIV, que disse a famosa frase, o Estado sou eu. E ele era conhecido como Rei Sol, já expliquei isso para vocês nas aulas de história, tanto no sentido de que ele era uma pessoa que resplandecia, que usava roupas chiques e que brilhava no meio da multidão, como no sentido de que tudo girava em torno dele. Como os planetas giram em torno do Sol, tudo na França girava em torno dele. Então, por isso o Rei Sol, ele era o centro de um sistema. Um pensador teórico do Estado moderno foi Thomas Hobbes. Aliás, do Estado absolutista. O Thomas Hobbes é um pensador inglês que ele vai partir do pressuposto, ele tinha uma visão muito legal do ser humano. Com legal, eu estou sendo irônico. Ele achava que o ser humano era naturalmente, que o ser humano nascia, era da natureza humana, ser egoísta e colocar o próprio bem acima dos demais. Como todo ser humano é egoísta, ele chamava a natureza humana, o estado de natureza humano, como a condição humana de que todos estão contra todos. Então cada um pensa em si e o estado de natureza humano é um estado de conflito, cada um tentando passar por cima do outro. Nessa situação, prevalece o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Então,
E aí ele cria a expressão o homem é lobo do homem. Então, ou seja, o homem ele ataca o outro homem, o homem destrói o outro homem. Para que a sociedade não se mate, as pessoas têm que entrar num acordo. E esse acordo é necessário para que as pessoas consigam viver em paz e tranquilidade. E para ele, então, é a função do Estado é justamente manter a paz entre as pessoas, evitar que os homens se matem. Essa é a função do Estado. Então, o Estado tem que assegurar a paz. E como que o Estado consegue assegurar a paz? Através do contrato social. O que é o contrato social? Galera, a gente quer se matar, beleza? Só que se a gente se matar, a gente vai morrer. E se a gente morrer, a gente não vive mais. Parece óbvio falando, mas talvez não seja óbvio na hora que eu estou tentando matar o outro. Então, vamos entrar num acordo para a gente não se matar? Isso é o contrato social. Beleza, que acordo a gente vai fazer? Todo mundo aqui tem potencial para matar o outro. Só que uns são mais fortes do que outros, então os mais fortes vão matar os mais fracos. Para que a gente não queira um matar o outro, não queira descobrir na prática quem é mais forte e quem é mais fraco, vamos abrir mão da nossa capacidade de matar o outro e concentrar essa capacidade de matar o outro numa pessoa só. Então só vai ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que pode matar todo mundo. Então eu vou transferir parte do meu direito natural para um soberano ou para uma assembleia que esteja acima de todos. Então meu poder individual de atacar o outro, eu vou abrir mão dele e dar para o governo. Esse é o contrato social. Então todo mundo concorda que ninguém vai se matar. Só quem vai poder usar a força é um representante ou um grupo de representantes escolhido por esse grupo. Então esse é o contrato social. Só quem vai poder bater nos outros, usar a força, é o governo, é o Estado. E no Estado absolutista, esse poder é cedido ao rei. Só o rei pode usar a força. Só o rei pode usar esse poder. Então o Estado absolutista parte dessa ideia. Se a gente deixar os homens livres, eles vão se matar. Então precisa de alguém que mande em todo mundo para os homens não se matarem. Para Thomas Hobbes, então, o princípio era: eu abro mão de parte das minhas liberdades, porque a princípio eu tenho a liberdade. Se eu sou completamente livre, eu posso invadir a casa do outro, matar ele e ficar com a casa dele para mim. Mas eu abro mão disso, porque se eu posso invadir a casa do outro, matar ele e ficar com a casa dele para mim, pode vir alguém me matar e ficar com a minha casa. Então, para que isso não aconteça, ninguém vai matar ninguém, ninguém invade a casa de ninguém, e a gente deixa uma pessoa responsável por, se alguém infringir essa regra, essa pessoa vai lá e pune quem infringiu a regra. Então essa é a lógica por trás do pensamento do Thomas Hobbes. Então eu abro mão da minha liberdade, ou de parte da minha liberdade, em troca de ficar tranquilo, de ter a garantia de que ninguém vai me matar enquanto eu estiver dormindo. Eu estou sendo dramático, mas é para vocês entenderem, né? Depois vai surgir o Estado liberal, também conhecido como Estado burguês, porque foi um Estado desenvolvido pela burguesia europeia pós Primeira Revolução Industrial e pós Revolução Francesa. Então, as ideias presentes no Iluminismo e na Revolução Francesa, que entraram para a história como liberdade, igualdade e fraternidade, mas que faltou incluir, porque na verdade era a grande preocupação dos burgueses, o ideal de propriedade privada, porque era o principal direito que os burgueses queriam, era a propriedade privada. Esse Estado ele surge das lutas da burguesia contra o absolutismo entre os séculos 17 e 18. O século 18 é quando tem a Revolução Industrial, e é quando tem a Revolução Francesa, e é quando tem a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos. Então o século 18 é o século das revoluções. E é quando vai surgir o Estado liberal, que é o Estado burguês. Ele vai surgir ali, mas ele vai se consolidar ao longo do século XIX. O século XIX que vai fortalecer, que vai firmar o Estado liberal, que é o Estado burguês. No Estado liberal, você tem a ideia de soberania popular e a ideia de representação política. Então o poder, ele não pertence ao rei absolutista, o poder pertence ao povo e ao povo que escolhe seus representantes. Na prática, no Estado burguês, o poder pertence à burguesia e a burguesia escolhe seus representantes. Mas a burguesia é o povo, no discurso burguês. A burguesia faz parte do povo, a burguesia representa o povo, enfim. E o Estado liberal ele vai ser contra a interferência do Estado na economia. Então, no absolutismo, o rei controla a economia. A burguesia vai ser contra. A burguesia vai ser a favor da economia livre. Se a economia é livre, cada comerciante estabelece seus preços,
o comerciante tem liberdade de vender o que ele quiser, quando ele quiser, pelo preço que ele quiser, e é a concorrência que vai determinar os preços, os valores, enfim, a economia tem que ser livre no Estado liberal. Nesse contexto, a função do Estado não é controlar a vida dos indivíduos, mas garantir a ordem, garantir a propriedade privada e garantir as liberdades individuais, sobretudo liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de associação, de formar grupos, e também a igualdade jurídica, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Funcionou na prática? Esse era o discurso. Na prática, a gente vai ver que dependendo de quanto dinheiro você tinha, você era mais igual do que outros perante a lei, você tinha mais liberdade do que outros, mas isso a gente vai ver melhor nas aulas de história. Mas a grande diferença do Estado liberal, além da ideia de liberdade econômica, de liberdade de expressão, de igualdade de direitos, a grande novidade é a separação entre o público e o privado. Existe uma coisa que é pública, existem coisas que são da esfera pública, que são de interesse comum, e o que é de interesse comum é dever do Estado intervir. E tem coisas que são privadas, que dizem respeito ao indivíduo, que dizem respeito à vida pessoal de cada um. E essas coisas não cabem ao Estado. Então você tem uma separação, o que é estatal, o que é público, e o que é privado, o que é particular, o que é seu. Ok? Então o Estado liberal vai fazer uma clara divisão entre o público e o privado. No Estado absolutista não existia essa separação, porque era tudo do rei. Então para o rei não tem diferença do que é público e do que é privado. Se tudo é dele, é a mesma coisa. Agora o Estado liberal vai dizer não, tem coisas que são públicas e tem coisas que são privadas. Pensadores liberais. Aqui a gente está falando do liberalismo político. E também do liberalismo econômico, no caso do Adam Smith. Importantes pensadores liberais. Você já deve ter ouvido falar deles em aulas de filosofia. A gente vai falar deles nas aulas de história várias vezes. De novo, quando a gente for falar do iluminismo, a gente vai falar de todo mundo de novo aqui nas aulas de história. Só o básico aqui na sociologia. A gente tem o John Locke, que é um importante pensador inglês que participou da Revolução Inglesa, ou das Revoluções Inglesas, que a gente vai estudar nas aulas de história. Aliás, a gente já estudou aquela lá que vai resultar no Cromwell e tal. O John Locke é daquela época. O John Locke ele discorda do Hobbes, a ideia de que o homem é lobo do homem. Ele fala, não, o homem não é bom nem mal, depende de como você vai educar. Se você educar ele bem, ele vai ser bom. Se você educar ele mal, ele vai ser mal. Então não tem essa de que os homens querem se matar o tempo todo. E ele vai defender que o Estado deve controlar as liberdades individuais e defender a propriedade privada. Ou seja, o John Locke não é a favor de que cada um abra mão de parte da sua liberdade pelo bem comum. Ele vai dizer assim, olha, todo mundo é livre, só que a sua liberdade tem que respeitar a liberdade do outro. Então o Estado vai garantir que todo mundo seja livre, isso vai garantir que um não atropele a liberdade do outro. Esse é o papel do Estado. Não é pegar uma parte da liberdade de cada um, mas impedir que a liberdade de um limite a liberdade do outro. E também é defender a propriedade privada, que cada um tem a sua propriedade e minha propriedade é minha, ninguém pode mexer. No Estado absolutista é tudo do rei e o rei faz o que ele quiser. Mas no Estado liberal não. A minha propriedade é minha, ninguém pode mexer, nem o Estado, nem o meu vizinho. E o John Locke vai ser um representante importante do liberalismo político. O liberalismo político é a relação entre liberdade e autoridade. A autoridade não pode limitar as liberdades individuais. A autoridade tem que garantir o exercício pleno da liberdade. Mas as liberdades individuais não podem atrapalhar as liberdades coletivas, nem as liberdades dos outros. Então a autoridade, ela não é que ela limita a liberdade. A autoridade garante que a sua liberdade não atrapalhe a liberdade do outro. Esse é o papel da autoridade. O Montesquieu, um pensador francês, iluminista, ele é o que vai pensar e idealizar a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Para ele, se o poder está todo nas mãos de uma pessoa só, como era o Estado absolutista, você não tem liberdade. Porque quem tem todos os poderes faz o que quiser com você. Então quem tem todos os poderes é livre. Todo o resto da sociedade não é. É dependente, é escravo, é subordinado a quem tem todos os poderes. Então se você divide os poderes, ninguém tem poder demais, e todo mundo garante sua liberdade, todo mundo consegue ser livre. Então, com a divisão de poderes, ele quer impedir a concentração de poder e garantir as liberdades individuais. Impedir que alguém fique tão poderoso que limite as liberdades dos outros. E por último, na economia, a gente tem o Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico. Não foi ele que deu esse nome surgiu depois, mas as ideias dele deram origem ao liberalismo econômico. O Adam Smith ele vai acreditar que a economia funciona com leis próprias, como as leis da natureza. Então o Estado não precisa interferir na economia, da mesma forma que o Estado não precisa interferir na gravidade para que as coisas caiam.
Então a economia teria leis próprias, como as da natureza, e então o mercado funciona sozinho. Se o Estado interfere, ele está atrapalhando, na verdade. Essa é a ideia do Adam Smith. Então os preços das mercadorias eles vão ser regulados pelo mercado. Se você está vendendo caro demais, ninguém compra, então você vai baixar o preço. Se você está vendendo barato demais, você não vai ter lucro, então você vai aumentar o preço. Então, o próprio mercado vai regular as coisas. Então, o Estado não tem que interferir na economia. No absolutismo, é o rei que controla. O rei determina preços, determina produção, determina o que pode ser vendido ou não. O Adam Smith não. Quem determina isso é o mercado. Então, o mercado tem que funcionar livremente. A partir das ideias do Adam Smith, pensadores franceses formaram a expressão laissez-faire, laissez-passer. Quer dizer, deixar e fazer, deixar e passar. Deixa a economia livre, deixa cada um fazer o que quiser. Conforme as pessoas forem percebendo o que está dando certo ou não, a economia vai se regulando. Se tiver muito caro, ninguém vai comprar. Se tiver muita oferta, o preço baixa, então você diminui a produção. Se tiver muita procura, a produção aumenta. Então o mercado vai se regulando sozinho. Nas aulas de história, vocês vão ver, principalmente no terceiro ano, que isso não funciona muito bem na prática. Não é bem assim. O Estado não pode interferir em nada. Mas a ideia do Adam Smith era uma resposta ao Estado absolutista, que controlava tudo. Então ele vai pôr uma ideia de que contra o Estado absolutista que controla tudo, vamos pensar num Estado liberal que controla o mínimo possível. E aí hoje em dia o pensamento econômico já está numa coisa de vamos equilibrar as coisas. O Estado controla algumas coisas, outras não, e a gente vai sendo feliz assim, dosando. Okay? Outro tipo de Estado que surgiu, já no comecinho do século XX, é o Estado socialista. O socialismo é uma reação ao liberalismo. Então, contra o Estado liberal burguês, é idealizado o Estado socialista. No Estado socialista, a principal crítica do Estado socialista ao Estado liberal burguês é que o Estado liberal burguês tem uma divisão social clara, uma divisão entre classes sociais, como diria Karl Marx. A divisão entre burguesia e operariado, e proletariado. Então você tem os donos dos meios de produção e você tem quem trabalha para os donos dos meios de produção. O Estado socialista diz que não tem que ter propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção têm que ser coletivos. Então não tem a divisão entre patrão e empregado. Todo mundo é trabalhador. E é o Estado quem controla os meios de produção. Então a ideia deles é o Estado controlar os meios de produção, você reorganizar o sistema de produção de modo que a riqueza produzida não fique concentrada nas mãos do capitalista, nas mãos do burguês, mas que a riqueza produzida seja dividida para todos os trabalhadores. E o primeiro Estado socialista foi a Rússia, em 1917, com a Revolução Russa, matéria de história do terceiro ano. O objetivo do Estado socialista é superar o capitalismo abolindo a propriedade privada. Então você troca o sistema de produção capitalista pelo sistema de produção socialista, que nada mais é a socialização dos meios de produção. De novo, eu vou falar sobre isso nas aulas de história, mas já vou falar de forma mais clara nas aulas de história, mas só para que vocês compreendam bem. O socialismo não é contra a propriedade privada. O socialismo é contra a propriedade privada dos meios de produção. O socialismo não é contra a propriedade privada da sua roupa, por exemplo. Não. A sua roupa é sua, é uma propriedade privada. A sua casa é sua, é uma propriedade privada. Seus sapatos são uma propriedade privada. Eles são contra a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, das fábricas, dos bancos, das fazendas. Então aquilo que produz riqueza não pode ser privado, tem que ser coletivo. Essa é a ideia do socialismo. Então tem gente que acha assim que então o socialista tem que entregar tudo que ele tem para o Estado. Não, o que é seu é seu. O que não pode ser seu, que é de todos, é o que produz, são os meios de produção. Isso é o socialismo. Que aí a riqueza gerada pelos meios de produção é dividida para toda a sociedade. Tá? E deixando claro, eu não estou defendendo o socialismo, eu estou explicando o que é o socialismo. Que muita gente acha que o socialismo é dividir tudo que você tem. Não. Dividir tudo que você tem Jesus falou para o jovem rico, vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Não é isso que os socialistas estão propondo. Os socialistas estão dizendo, o que gera riqueza não pode ser de uma pessoa, tem que ser da sociedade. Então, fábricas, bancos, fazendas, que produzem alimentos, isso é do Estado, é de todos. Agora, sua roupa, os seus bens pessoais, isso é seu, é sua propriedade privada. Ok? E no socialismo, o papel do Estado ele é transitório, ou seja, para os socialistas, o Estado ele é um mal necessário, ele tem que durar um tempo. O Estado tem que existir para organizar a sociedade socialista.
Quando o socialismo estiver totalmente implantado, você não vai mais precisar do Estado para controlar a vida das pessoas, porque todo mundo já é igual. Se todo mundo é igual, um não vai querer tomar as coisas do outro, um não vai querer mais que o outro, porque todo mundo já tem as mesmas coisas. Aí quando todo mundo tiver as mesmas coisas, não precisa mais de Estado, não precisa mais de governo, todo mundo é feliz. Isso chegou a acontecer em algum lugar do mundo? Não. Nenhum país que adotou um modelo socialista chegou a esse ponto de abolir o Estado. Todos os países socialistas continuaram tendo Estado, os que são socialistas hoje continuam tendo Estado. Mas é um Estado que tenta distribuir a riqueza, coletiviza os meios de produção e tenta garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas. Se isso é bom ou ruim, deixo para a opinião de vocês, mas é assim que funciona o Estado socialista. Principais pensadores do socialismo, que deram origem ao comunismo, que deu origem à formação da União Soviética, que é o que virou a Rússia, né, depois, foram Karl Marx e Friedrich Engels, que são alemães, viveram no século XIX, mas muito tempo depois que a Revolução Russa aconteceu. Outro modelo de Estado que surgiu no século XX são os Estados nazista e fascista, que alguns abreviam junto os dois como Estado nazi-fascista. Os dois são muito parecidos, mas tem algumas diferençazinhas do nazismo. O nazismo tem algumas coisinhas a mais, para deixá-lo um pouco mais divertido. Deixando claro que com divertido eu estou sendo irônico. Os nazistas e fascistas são muito interessantes porque eles são antiliberais e anticomunistas. Muita gente pensa assim, ou eu sou liberal ou eu sou comunista. Né? Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda, se eu sou de direita eu sou liberal, se eu sou de esquerda eu sou comunista. Não. O nazismo e o fascismo são contra o liberalismo e contra o comunismo. Eles são contra o liberalismo no sentido de que eles são contra que o Estado deixe a economia completamente livre. Mas eles são contra o comunismo no sentido de que eles acham que os meios de produção não têm que ser completamente estatizados. Então, o nazismo e o fascismo são capitalistas e eles mantêm a propriedade privada e eles incentivam a indústria privada, os meios de produção privados. Porém, nazismo e fascismo entendem que o Estado precisa controlar o que é estratégico. Então, no caso da Alemanha nazista, por exemplo, a Alemanha nazista, o Estado controlava a produção siderúrgica, que é a produção de aço, controlava a produção de armas, mas, por exemplo, a produção de automóveis era particular, era de empresas privadas, mas o Estado ajudava, incentivava, diminuindo impostos ou com subsídios. A indústria química era privada, mas o Estado alemão ajudava, né, incentivava. Então, o Estado nazista e fascista ele é contra a liberdade total na economia, mas ele também é contra o controle total do Estado. O nazismo e o fascismo entendem que o Estado tem que planejar a economia, o Estado tem que interferir na economia e tem que controlar os setores estratégicos, mas isso em conjunto com a iniciativa privada. Tanto que, tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista, a burguesia era aliada dos regimes, a burguesia apoiou. Porque a burguesia foi beneficiada, ok? Então, nos estados nazista e fascista, o Estado ele paira sobre as instituições públicas e privadas. O Estado está sempre ali, ele está sempre de olho em você, ele está sempre te fiscalizando. Ele não acaba com a iniciativa privada, mas ele fica de olho. E os estados nazista e fascista, eles acabam extrapolando algumas competências que seriam do Estado. Lembra que eu disse que o Estado burguês ele separa o que é público do que é privado? O nazismo e o fascismo não têm essa separação tão clara. O nazismo e o fascismo, eles interferem no privado, na vida privada. Eles interferem em como as crianças têm que ser educadas, como os pais têm que educar os filhos, como as pessoas têm que se comportar, quais são os padrões de comportamento ideais para a sociedade. Então, extrapola-se um pouco do que nós consideramos função do Estado moderno, do Estado contemporâneo, digamos, a separação entre o público e o privado. O nazismo e o fascismo, eles espalham raízes na esfera privada da vida das pessoas, sobretudo através da educação. As crianças, a gente vai estudar isso nas aulas de história com mais detalhes, mas as crianças são educadas desde cedo a amar o Estado, a amar o líder. Na Itália, as crianças aprendiam que Mussolini era um cara muito legal, na Alemanha, as crianças aprendiam que o Hitler era um cara muito legal. Temos um pensamento único no Estado nazista, que eu falei, partido único, pensamento único, não existe oposição, porque oposição é traição, porque o nazismo e o fascismo entendem que eles são a solução para os males da sociedade. Se você pensa diferente deles, você quer o mal da sociedade. E eles defendem uma nacionalização da economia. Não confundam nacionalização com estatização. Estatização é o Estado tomar para si, é o Estado pegar uma empresa que é privada e transformar em estatal.
Nacionalização significa incentivar a indústria nacional. Onde tem indústria privada, caso da Alemanha, por exemplo, de novo, indústria automobilística alemã era forte, indústria química alemã era forte, o Estado vai incentivar para que os alemães só comprem carros alemães, só comprem produtos químicos alemães. Então, nacionalizar a indústria é diminuir o máximo possível as importações e produzir dentro do país. Onde a iniciativa privada não conseguir produzir, o Estado vai criar indústrias e produzir, como era, por exemplo, a indústria de armas alemã. Então você vai ter se bem que tinha empresas particulares também na Alemanha, produzindo, enfim, as empresas siderúrgicas alemãs, que eram estatais. Então o Estado ele vai dar um jeito de aumentar a indústria nacional, seja através de empresas particulares, seja através de empresas estatais. Mas não necessariamente estatizar, pegar o que é particular e transformar em público, mas incentivar que tenha dentro do país. Então você tinha partidos únicos, partido fascista na Itália, partido nazista na Alemanha, proibindo qualquer oposição, proibindo a existência de outros partidos, proibindo discursos contrários. E eram também estados contrários ao individualismo. O individualismo é uma característica do Estado liberal burguês. Né? Cada um por si, você é responsável pelo seu próprio crescimento. Na Alemanha, na Alemanha nazista e na Itália fascista, não. O indivíduo ele é parte de algo maior, ele é parte do Estado, ele é parte da nação. Então ele não se vê como indivíduo, ele se vê como parte de um grupo. Só que é um grupo que tem que obedecer cegamente o líder. Né? A cabeça do grupo é o Hitler na Alemanha ou o Mussolini na Itália. E isso é um tanto quanto perigoso. Então é uma submissão total ao Estado e ao coletivo. Você não pode discordar, você é parte de algo maior. Se você discorda, você é uma célula defeituosa no organismo. Você é um vírus, você é uma bactéria. Precisa ser eliminado. Isso tudo vale para o nazismo e para o fascismo. O nazismo teve um requinte de crueldade, que o nazismo, além de tudo isso, incluiu racismo e xenofobia entre suas ideologias. Racismo, a raça ariana, que é de onde teriam vindo os alemães, é superior. Então os alemães puros são superiores a todas as outras raças podem ser escravizadas, e se não servirem para trabalhar, podem ser eliminadas. Daí 6 milhões de judeus mortos, entre outros tantos que foram mortos pelos nazistas. E xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Se você é estrangeiro, é ruim. Se o produto é estrangeiro, é ruim. O que tem na Alemanha é bom. O que tem no resto do mundo é ruim. É inferior. Então não quero nada que não seja alemão. E o nazismo e o fascismo, que parecem coisas tão distantes, né, do século passado, da época da Segunda Guerra Mundial, permanecem. Existem hoje grupos neonazistas e neofascistas espalhados pelo mundo. Inclusive no Brasil. Existem nazistas no Brasil, o que não faz sentido nenhum, porque o nazismo pensa na pureza da raça e o Brasil é um país completamente miscigenado, e tem brasileiros que se acham raça pura, enfim, não faz sentido. Mas existem pessoas com ideias fascistas e nazistas ainda hoje, inclusive no Brasil. Outro modelo que surgiu mais ou menos na mesma época do nazismo e do fascismo, surgiu o estado de bem-estar social, que a gente vai ver que é o mais simpático até agora. O modelo de estado de bem-estar social ele foi adotado em vários países capitalistas como uma resposta à Grande Depressão causada pela crise de 29, que é algo que vocês vão estudar em História no terceiro ano. A crise de 29 causou aumento do desemprego, inflação, crescimento dos movimentos operários com forte influência do pensamento socialista, ascensão de regimes antiliberais, nazismo e fascismo, e o stalinismo, que é comunista, mas também é antiliberal, e uma grande competição entre corporações monopolistas, né? Grandes empresas, grandes corporações que queriam dominar o mercado, eliminar a concorrência. No meio desse problemão, ali nas décadas de 20 e 30, no mundo capitalista, sobretudo, a gente tem um pensador chamado John Maynard Keynes, um economista, um cara extremamente importante para a história da economia. Ele escreveu um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Nesse livro, ele vai dar origem ao pensamento que vai ser chamado de estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? O estado de bem-estar social é o seguinte: olha, o estado burguês e a economia capitalista, liberal, como foi feita até agora, não deu certo. Só que a gente também não quer implantar o socialismo. A gente quer o capitalismo, nós gostamos do capitalismo. Economia de mercado, liberdade comercial, a gente gosta do capitalismo. Mas do jeito que foi feito até agora, o capitalismo não tá bom. Então vamos fazer um capitalismo não tão radical, não tão liberal e um capitalismo com maior participação do Estado. Porque antes o dogma era, quanto menos Estado, melhor. O estado de bem-estar social vai falar assim, não, o Estado tem responsabilidades, o Estado precisa cuidar das pessoas. Então a ideia do estado de bem-estar social é
dentro de uma economia capitalista, então a gente está falando de capitalismo, não é socialismo, é capitalismo. Dentro de uma economia capitalista, o Estado tem que interferir na economia, sim, mas não interferir na economia para controlar a economia. O Estado tem que interferir na economia para garantir que os direitos básicos da população sejam atendidos. Direitos como saúde, educação, trabalho, salário digno, transporte, previdência social, habitação, entre outros. Então o Estado precisa garantir que todo mundo tem o mínimo necessário para viver de forma digna. O que você vai fazer com isso, se você vai, a partir daí, virar um bilionário, ou se você vai ser só uma pessoa simples, numa casinha simples, num emprego simples, com uma família simples, um cachorrinho simples e uma felicidade simples, é com você. Mas o Estado vai garantir que todo mundo tem o mínimo necessário. Porque no Estado liberal burguês, o Estado não garante nada para ninguém. É problema seu. Se vira. No Estado de bem-estar social, fala, não, pera, todo mundo tem direito a ter uma vida digna. Então vamos garantir a vida digna. Daí para cima é cada um por si, mas o mínimo a gente garante para todos. E o estado de bem-estar social, principalmente, ele foi importantíssimo nos Estados Unidos, para recuperar o país da crise de 29, mas depois ele foi abandonado. Na Europa, o estado de bem-estar social foi muito forte, e durou bastante tempo, e foi muito importante para garantir uma qualidade de vida para a maior parte da população europeia. Então, por que isso? Porque o estado de bem-estar social ele é um estado que o governo precisa gastar muito dinheiro, porque ele precisa garantir saúde para todo mundo, educação para todo mundo, trabalho para todo mundo, segurança para todo mundo, previdência social. Né? O que é previdência social? A pessoa que não pode trabalhar por doença recebe uma pensão do Estado, a pessoa que se aposenta recebe uma pensão do Estado. Então o Estado precisa garantir condições mínimas de sobrevivência para todo mundo. Para isso, com isso, o Estado gasta muito mais do que o Estado liberal. Então, o estado de bem-estar social, ele dificilmente vai conseguir ter uma economia que cresça muito. Né? Não vai ter uma economia crescendo, super dinâmica. Mas vai garantir para a maioria das pessoas o mínimo necessário para sobreviver. E vai garantir condições mínimas de dignidade. Então, o estado de bem-estar social, um país que tem estado de bem-estar social não vai ser como a China hoje em dia, que tem um crescimento econômico absurdo todos os anos. Mas não vai ter pessoas miseráveis. Ou vai ter o mínimo possível de pessoas miseráveis. E como você tem previdência social, como você tem seguro-desemprego, como você tem aposentadoria, etc., como as pessoas têm as necessidades básicas atendidas, em momentos de crise, as pessoas não sofrem tanto com a crise. No Estado liberal, crise, ferrou. Não tenho como me virar, não tenho como comprar comida. No estado de bem-estar social, não, calma, dá para dar uma segurada. Então, o estado de bem-estar social ele é menos vulnerável a crises. Ele cresce mais lentamente, mas ele é menos vulnerável a crises. Então, o estado de bem-estar social ele é mais estável. O estado liberal ele pode ter um crescimento absurdo e dali a pouco ter uma crise absurda. O estado de bem-estar social ele não vai ter um crescimento absurdo, mas também não vai ter crises muito fortes, ok? E, por último, nós temos o Estado neoliberal. A gente pode dizer que hoje no mundo a gente tem uma disputa ideológica entre o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? A palavra neoliberal significaria novo liberalismo, mas o Estado liberal não é a mesma coisa que o liberalismo. Ele é bem diferente em muitos aspectos. Do liberalismo lá, do Adam Smith, lá do Estado liberal burguês do século XIX. O neoliberalismo, o pensamento neoliberal, ele é ali do final da década de 60, começo da década de 70, mas ele vai se consolidar e vai ser implantado a partir da década de 80, como um questionamento do estado de bem-estar social. Os neoliberais, eles vão acusar o estado de bem-estar social de não cumprir o que prometeu, que era garantir condições mínimas de sobrevivência para a maior parte da população. Eles vão olhar para os países que adotaram o estado de bem-estar social e dizer, ó lá, ainda tem pobre naquele país. Aí o pessoal do estado de bem-estar social vai falar assim, não, mas a gente não disse que não ia ter mais pobre, mas que os pobres iam ter acesso aos bens necessários, saúde, educação, segurança. Aí os neoliberais vão falar, não, mas você precisa que as pessoas enriqueçam. E aí você tem, na Inglaterra, a primeira-ministra Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan, que vão ser o Batman e o Robin, vão ser a dupla dinâmica do liberalismo econômico e que vão reestruturar os seus países. O neoliberalismo ele parte de alguns princípios,
que são desregulamentação da economia, ou seja, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia, tem que ter o mínimo de leis para interferir na economia, as empresas têm que agir da forma mais livre possível. Diminuição de gastos públicos. Eu falei, o estado de bem-estar social gasta muito, porque você precisa gastar muito dinheiro para ter saúde, educação, segurança, etc. para todo mundo. O estado neoliberal vai gastar o mínimo possível. Então quem vai atender saúde, educação, etc. são empresas particulares. Então o estado ele vai gastar menos. Quando o estado gasta menos, consequentemente o que é público vai perder qualidade. E aí as empresas vão assumir o lugar. Então, assim, tomem cuidado quando vocês virem assim, o governo está diminuindo os gastos com saúde, o governo está diminuindo os gastos com educação. Isso tem a ver com o pensamento neoliberal e é uma forma de, aos poucos, abrir espaço para a iniciativa privada assumir esses serviços. O Estado neoliberal também vai adotar a privatização de empresas estatais. O Estado de bem-estar social vai dizer o seguinte, olha, onde a iniciativa privada não conseguir atender, o Estado vai atender. O Estado neoliberal vai falar assim, onde o Estado está investindo, está errado, tem que privatizar. Flexibilização das leis trabalhistas. O que é flexibilização das leis trabalhistas? O Estado tem que interferir o mínimo possível nas relações entre patrão e empregado. No Brasil, por exemplo, dependendo da profissão que você tem, dependendo do cargo que você exerce na empresa, existem convenções entre sindicatos e empresas ou leis que determinam qual é o mínimo que uma pessoa que exerce aquele trabalho tem que ganhar. Ou a quantidade de horas por semana que uma pessoa que exerce aquela função pode trabalhar. Existem leis que determinam isso. A flexibilização das leis trabalhistas é tirar essas leis e dizer quem define isso é o patrão direto com o empregado. Para o patrão é ótimo, porque o patrão pode te oferecer, te pago 100. Aí o empregado fala, tá, mas o salário mínimo é 1.000. Não, mas o que eu posso pagar é 100. Você aceita? O cara está desempregado e fala, tá, aceito. Para o patrão é ótimo. Para o trabalhador, numa situação de vulnerabilidade, quando você tem muitos desempregados, por exemplo, o trabalhador aceita qualquer condição. Então a flexibilização das leis trabalhistas é muito boa para as empresas, mas geralmente não é boa para os trabalhadores. Os principais teóricos do Estado neoliberal são Friedrich Hayek e o Milton Friedman. São dois pensadores que defendiam muito essa ideia da desregulamentação, privatização, flexibilização, diminuição dos gastos públicos. Esses são os economistas que vão defender essa ideia, que Estados Unidos e Inglaterra vão comprar para si. E para eles, isso é um tanto quanto complicado. Para os pensadores do neoliberalismo, você tem que separar política e economia. A política não pode interferir na economia. Então, política é coisa dos políticos, a economia é coisa dos economistas. Separar política e economia significa impedir que o Estado interfira na economia. É deixar tudo para a iniciativa privada. E aí, o que eu disse, isso para os patrões é ótimo, porque é eles que vão definir as regras. E para os trabalhadores? Pode não ser tão bom, porque eles vão ter que aceitar as regras que os patrões definiram. O Estado não vai interferir nisso. Hoje, como a gente tem a estrutura na maioria dos países, o Estado é o mediador das relações entre patrões e empregados. Quando o Estado percebe que o empregado está sendo prejudicado, ele interfere para que haja um equilíbrio nas relações entre patrões e empregados. Se o Estado sai, quem que vai ter vantagem na relação entre patrão e empregado? O cara que está oferecendo emprego ou o cara que está buscando emprego? Pensem sobre isso. E só um parênteses, tá? Eu estou falando aqui de desregulamentação, privatização, etc, etc, etc. Mas, mesmo com a Inglaterra na década de 80 ter sido fortemente neoliberal, a Inglaterra é um dos países que hoje tem o sistema público de saúde mais eficientes do mundo. Tanto que o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é em parte inspirado no sistema inglês. Então, mesmo eles têm uma política neoliberal ferrenha, o que é importante, como, por exemplo, a saúde das pessoas, eles não mexeram. No Brasil, existem muitos planos, muitos projetos para privatizar a saúde. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso ao longo dos próximos dias. E com esse slide sobre o neoliberalismo, que a gente vai falar sobre ele em outros momentos, em aulas de história, em aulas de sociologia no terceiro ano, a gente encerra nossa série de vídeos sobre poder, política e Estado.
No próximo módulo, a gente vai continuar falando sobre política, mas a gente vai falar sobre democracia, formação do Estado brasileiro, a gente vai falar de outros aspectos da política, ok? Até mais!